Estamos de volta aqui, pessoal, para a nossa segunda aula de nomenclatura de hidrocarbonetos. Eu resolvi dividir essa aula em duas partes, porque eu achei que se eu colocasse tudo numa aula só, ficaria muito cansativo. Então eu resolvi dividir em duas partes, uma falando sobre os compostos lineares, que foi o que eu passei na aula anterior, e outra agora falando sobre os compostos ramificados, tá? Então aqui nós temos os slides da aula anterior. Vamos falar sobre ramificação. Tá? O que acontece, pessoal, se eu não tiver todos os carbonos numa linha só? Como que eu nomeio nessa situação? Bem, quando a sua cadeia ela for ramificada, a primeira coisa que você vai ter que fazer é definir a chamada cadeia principal. E o que significa cadeia principal? Você vai ter que definir a maior sequência, a maior linha de carbonos. Você vai colocar o lápis na sua cadeia e vai passar pelo maior número de carbonos sem tirar o lápis. Quando você fizer isso, você vai ter então definido a sua cadeia principal. Aquilo que não fizer parte da sua cadeia principal, a gente vai falar que é uma ramificação. E o nome da ramificação vai vir à frente do nome da cadeia. De novo, falando assim é confuso, né? Fazendo o negócio fica mais fácil. Só que, bem, eu vou ter que colocar o nome da ramificação. Eu tenho que saber quais são os possíveis nomes de ramificação. Tá? Então, vamos discutir alguns casos aqui. Anotem essa tabela no caderno de vocês. Tenham essa tabela aqui, ó, com as ramificações de uma maneira fácil e acessível, que você possa consultar quando for fazer os exercícios, até você gravar os nomes. E aqui, ó, quais são as ramificações? A ramificação de um carbono a gente chama de metil. Tá? Lembra que o prefixo met indica um? Tá? Met indica um carbono, il significa que é uma ramificação. Você fala, por que é CH3 tracinho? Pessoal, eu tenho um carbono, esse tracinho aqui é a ligação que ele faz com a cadeia principal. Já já vocês vão entender isso melhor. Tá? Ele faz as 4 ligações, tá? 3 com hidrogênio e uma ligação que está solta aqui que vai ser com a cadeia principal. Se eu tiver uma ramificação de 2 carbonos, tá? Eu vou usar o prefixo de 2 carbonos que é et e ramificação que é il, vai virar etil. Se eu tiver uma ramificação de 3 carbonos, o prefixo para 3 é prop e ramificação il. Nós vamos ter o propil. Tá? Olha aqui, é de 4 carbonos, butil. O problema é que, no caso do propil, por exemplo, eu posso ter os 3 carbonos numa linha reta só, ou eu posso ter os 3 carbonos aqui, ó, não necessariamente numa reta. A ramificação pode ser aqui no carbono do meio. E aí nós teríamos o isopropil. No caso do butil, nós temos várias possibilidades, tá? Por enquanto, pessoal, eu vou pedir para vocês gravarem só esses 4 primeiros aqui, ó, metil, etil, propil e isopropil, tá? Por enquanto, eu vou usar só essas ramificações aqui. Mais para frente, a gente vai trabalhar com ramificações maiores, só que aí eu retomo esse assunto aqui das ramificações e explico por que é sec-butil, isobutil, tec-butil, tá? Aqui tem umas pegadinhas que é muito usado, mas eu vou deixar isso mais para frente. Por enquanto, eu quero que vocês gravem essas 4 aqui, elas que a gente vai usar mais, certo? Então, vamos lá, pessoal. O que a gente vai fazer aqui? Isso aqui é uma cadeia ramificada, esse nosso primeiro composto. Tá? Eu vou definir a cadeia principal. O que significa? Eu vou pegar o meu lápis e vou riscar aqui, ó, e vou pegar o maior número de carbonos possível, tá? Sem tirar o lápis. Eu posso pegar essa linha reta de 3 carbonos e isso aqui que ficou de fora seria a ramificação. Eu poderia, por exemplo, colocar aqui no primeiro carbono e fazer a curva para cima. Eu novamente teria 3 carbonos, isso aqui que ficou de fora seria a ramificação, tá? Então, nesse caso aqui, ó, eu não consigo passar meu lápis e pegar mais do que 3 carbonos. O máximo que eu consigo são 3 carbonos, certo? Então, eu vou definir, para ficar um pouquinho mais fácil da gente visualizar, eu vou definir esse trecho aqui como cadeia principal. E eu vou nomear a cadeia principal da maneira que nós estamos acostumados, que é 3 carbonos prop,
Tipo de ligação entre os carbonos, simples, hidrocarboneto, O. Tá? Esse é o nome da cadeia principal, nomeia como você está acostumado, e na frente do nome da cadeia principal você vai colocar a ramificação. Isso aqui, ó, é uma ramificação formada por um carbono. Lembra que eu falei? CH3, o tracinho é a ligação com a cadeia principal, tá? Então, nesse caso aqui, essa ramificação de um carbono chama-se ramificação metil e a gente coloca na frente do nome, metilpropano. Esse é o nome do meu composto, certo? O composto de baixo, quem que seria a cadeia principal aqui embaixo, turma? Bem, a maior linha, eu poderia, por exemplo, traçar uma linha reta aqui e pegar 5 carbonos. Eu poderia, por exemplo, começar aqui e fazer a curva, pegar 3, que não é uma boa opção. Tá? Eu até poderia fazer aqui de trás para frente, fazer a curva, daria 5. Tá? De certa forma, é impossível pegar mais do que 5 carbonos aqui. Então, a cadeia principal é uma cadeia com 5 carbonos. E isso aqui que ficou de fora é, então, a nossa ramificação. Cadeia principal de 5 carbonos, nós vamos ter pente. Hidrocarboneto, O. Simples ligação, hidrocarboneto, O. Então, a nossa cadeia principal chama-se pentano. Fora da nossa cadeia principal, nós teremos, então, o metil, que é uma ramificação de um carbono. Então, a princípio seria metilpentano. Mas daqui a pouco a gente vai ter que voltar aqui, ó. Porque vamos dar uma olhada nesse composto de cima. Esse composto de cima, ele é bem parecido ao anterior, tá? Nós vamos ter uma cadeia principal de 5 carbonos. Nós temos uma ramificação metil, tá? Então, a cadeia principal de 5 carbonos é o pentano. A ramificação metil a gente vai colocar aqui na frente. Mas se você avaliar com calma, esse composto aqui é diferente do anterior. Eles não podem ter o mesmo nome. E qual é a diferença? A posição da ramificação. Tá? Se eu for numerar esse composto aqui, nós teríamos 1, 2, 3, 4, 5. Notem que a ramificação metil está na posição 2. Enquanto se eu numerar esse composto aqui, nós teríamos 1, 2, 3, 4, 5. Notem que nesse caso aqui, a ramificação está na posição 3. Tá? Então, esse composto é o 3-metilpentano e esse aqui é o 2-metilpentano. A gente coloca um número para indicar a posição aonde está a ramificação. Beleza? E o composto de baixo? Ele é muito parecido aos anteriores. Novamente, ó, nós temos uma cadeia principal com 5 carbonos. Nós temos aqui, então, a nossa ramificação. Tá? Bem, cadeia principal de 5 carbonos a gente chama de pente. Todas as ligações são simples. Hidrocarboneto, O. Nós temos uma ramificação de um carbono que a gente chama de ramificação metil. Em qual posição? Aquela regra que a gente viu para dupla continua valendo aqui. A regra que diz que você tem que sempre atribuir o menor número. Então, para que eu atribua o menor número, nesse caso aqui, eu tenho que numerar de trás para frente. Né? Se eu numerar de trás para frente, a ramificação fica na posição 2. Se eu numerasse aqui, ó, da esquerda para a direita, ela ficaria na posição 4. Entre a posição 2 e a posição 4, eu sempre opto pelo menor. Então, o nome desse composto é 2-metilpentano, que é o mesmo nome desse aqui. Na prática, os dois compostos são iguais, é o mesmo composto. Tá? Por isso que eles possuem o mesmo nome. O composto aqui de baixo, turma. Esse composto aqui de baixo, quem for mais afobado pode falar, professor, esse é 1-metilpentano. E a resposta é não. Tá? Por que esse aqui não é 1-metilpentano? Porque, ó, isso aqui é a cadeia principal. Tá vendo que se eu colocar o lápis num carbono, eu consigo passar por todo sem tirar o lápis?
Por mais que isso aqui, a princípio, te induza a achar que é uma cadeia ramificada, não é uma cadeia ramificada, isso aqui é uma cadeia linear. Tá? Esse último carbono aqui ele não é uma ramificação, ele faz parte da cadeia principal. Tá? E a gente aprendeu a dar nome para uma cadeia linear, né? Nós temos 6 carbonos, simples ligação entre todos eles, hidrocarboneto O. Então aqui nós temos o hexano. Tá? O que acontece no caso de ramificações, pessoal? Ramificação, elas não podem ficar na ponta, porque se eu coloco uma ramificação na ponta, ela deixa de ser ramificação e ela passa a integrar a cadeia principal. Tá? Então, no caso do pentano, o metilpentano só tinha 2 possibilidades. Eu tinha 5 carbonos, né? Eu não posso colocar na ponta, tá? Então não poderia colocar nem no 1, nem no 5. Poderia colocar no carbono 2, poderia colocar no carbono 3, e tecnicamente eu poderia colocar no carbono 4, só que aí não seria o carbono 4, seria o carbono 2. Tá? Então eu tenho só 2 possibilidades, a posição 2 e a posição 3. Certo? Pergunta, pessoal, por que no caso do metilpropano eu não coloquei 2-metilpropano? Afinal, ele está no carbono 2. Tá? Porque essa aqui era a única posição. Não havia outro lugar onde eu pudesse colocar o metil. Lembra disso? Ó, se eu colocasse, por exemplo, o metil na posição 1, tá? Na verdade, isso aqui não é a posição 1, né? Na verdade, o que está acontecendo aqui? Ó? Eu teria uma cadeia principal de 4 carbonos e isso aqui chamaria-se butano. Né? Ou seja, aqui eu não precisei indicar a posição porque ele só poderia estar na posição 2. Não existe outra possibilidade. Agora, nesse caso aqui, eu precisei indicar porque existe mais de uma possibilidade. Próximo caso aqui. Eu coloquei esse exemplo porque muita gente, quando vai fazer isso aqui, fala que isso aqui é a cadeia principal. E quem definir isso aqui como cadeia principal, perdeu a questão. Tá? Porque essa cadeia principal que eu fiz aqui, ela tem 1, 2, 3, 4, 5 carbonos. Entretanto, tá? Se eu fizer isso aqui, ó, se eu começar nesse carbono aqui, e ao invés de continuar a reta aqui, eu subir, eu vou conseguir 1, 2, 3, 4, 5, 6, eu vou conseguir mais carbonos. A cadeia principal é sempre aquela maior sequência. Tá? Então, nesse caso aqui, ó, essa aqui que eu estou circulando é a cadeia principal. Entre pegar uma sequência de 6 carbonos ou uma sequência de 5 para ser a cadeia principal, é sempre melhor eu pegar a sequência de 6, a sequência maior. Tá? Como que é o nome de 6 carbonos numa linha? 6 é X, simples ligação AN, hidrocarboneto O. Então, a nossa cadeia principal é o hexano. Nós temos a ramificação formada por um carbono, que a gente vai chamar de metil. E nesse caso aqui, nós temos que indicar a posição. Qual que é o melhor caminho para numerar? Começando nessa ponta ou nessa? Tá? Se eu começar na ponta aqui, nós teríamos 1, 2, 3, 4. Se eu começar na ponta de cima, 1, 2, 3. Então, a melhor opção para numerar é começar na ponta de cima. Logo, a ramificação está na posição 3. Então, nós temos o 3-metilhexano. Composto aqui de baixo, pessoal, cadeia principal. Se eu começar nesse carbono aqui e for em linha reta, nós vamos ter 1, 2, 3, 4, 5, 6. Se eu começar nesse carbono e subir, nós vamos ter 1, 2, 3, 4, 5. Não, péssima opção. Outra opção seria começar nesse de cima, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tá? Então, eu tenho 2 possíveis cadeias de 6 carbonos, tá? Tanto faz qual que eu escolher. Para facilitar um pouquinho a nossa vida, eu vou optar por essa aqui, ó, que acho que é um pouco mais fácil de visualizar. Então, nós temos uma cadeia de 6 carbonos, que a gente chama então de X. Tipo de ligação simples, AN. Hidrocarboneto O. Dessa vez, quem ficou de fora foi uma sequência de 2 carbonos. Tá? Então, dessa vez não é uma ramificação etil. Como é o nome de uma sequência de 2 carbonos? 2 carbonos, et, ramificação
il, tá? Então, nesse caso aqui, nós temos o etilhexano. Qual é a posição desse etil, pessoal? Esse etil, então, ele está na posição... É melhor começar a numerar aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tá? Então, esse etil está na posição 3. Etilhexano. O próximo caso aqui, ó. A cadeia principal. De fato, a maior sequência que eu tenho para pegar aqui é essa aqui, ó. Essa sequência de 5 carbonos. Tá? Essa sequência de 5 carbonos, a gente vai chamar de pente. Por ter simples ligação AN, hidrocarboneto O. Quem ficou de fora, um CH3 e outro CH3. Tá? A gente sabe que CH3 são as ramificações metil. Então, nesse caso, o que eu tive de fora foram 2 ramificações metil. E nessa situação, pessoal, quando você tem 2 ramificações repetidas, você usa um prefixo di para dizer que são 2, tá? Dimetilpentano. 2 ramificações metil. Tem que indicar a posição? Sim, tem que indicar, tá? Então, aqui, ó, eu numeraria da esquerda para a direita. As 2 ramificações metil estão no carbono 2. Então, como as 2 ramificações estão no carbono 2, eu vou colocar aqui, ó, 2,2 dimetil. O que eu quero dizer? Um está na posição 2, o outro também está na posição 2. Para eu, por exemplo, diferenciar desse composto aqui de baixo, ó. Tá? Esse composto aqui de baixo também possui 5 carbonos, então ele também vai ser pentano. Ele também possui 2 ramificações metil, tá? Então ele também vai ter dimetil. A diferença está nas posições, né? Como que eu vou numerar esse composto aí, pessoal? Nesse caso, tanto faz, tá? Eu numerar de trás para frente ou de frente para trás, as numerações vão acabar sendo as mesmas, tá? Eu tenho uma ramificação na posição 2 e outra na posição 4. Então, o nome do meu composto é 2,4 dimetilpentano. Se eu tenho 2 ramificações, eu tenho que indicar a posição das 2 ramificações. Mesmo que ela esteja no mesmo carbono, eu tenho que indicar as 2 posições. Beleza? Vamos para o nosso último slide aqui, ó, com alguns casos especiais. E para a fórmula de pauzinho, para complicar um pouquinho a nossa vida, a gente sempre começa, tá, definindo a cadeia principal. No caso aqui, pessoal, a maior sequência de carbono que eu poderia pegar, de fato, é essa linha reta aqui, ó. Tá? Que tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbonos. Que nome a gente usa para 6 carbonos? X. Como tem uma dupla ligação, eu tenho que falar em, tá? E no caso aqui, eu tenho que indicar a posição da dupla. O que eu vou fazer, pessoal? Eu vou ter que numerar a cadeia e a questão é, eu começo numerando aqui na esquerda ou eu começo na direita? Se eu começar, por exemplo, na esquerda, a minha ramificação ela vai ficar na posição 2, 3, enquanto a dupla vai começar na posição 4. Se eu começar no lado direito, a dupla ficará na posição 2, enquanto a ramificação ficará na posição 5. E qual delas que é o correto? É essa aqui que eu acabei de fazer. Por quê? Pessoal, a gente sempre nomeia primeiro a cadeia principal, que é essa parte amarela. Se eu estou nomeando primeiro a cadeia principal, lembra que a dupla tem que ter o menor número? Então, eu sou obrigado a começar a numerar pelo lado direito. Então, vai ficar X2, dupla ligação em hidrocarboneto O. Tá? Como eu fui obrigado a começar pelo lado direito, eu tenho uma ramificação de um carbono na posição 5. Tá? Ramificação de um carbono a gente chama de metil e aqui a gente coloca na posição 5. Certo? Próximo caso aqui, pessoal. Cadeia principal.
Se eu começar nesse carbono, eu vou ter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Né? Se eu começar aqui embaixo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dá na mesma. Tá? Se eu começar aqui 1, 2, 3 e descer 4, 5, não é uma boa opção. Então eu tenho duas opções com 7 carbonos, tá? Vou optar pela mais simples. 7 carbonos ept. Tipo de ligação entre os carbonos simples, AN. Hidrocarboneto, O. Quem ficou de fora foi essa sequência de 2 carbonos, tá? Uma sequência de 2 carbonos tem o nome de etil, certo? Em qual posição está esse etil? Para que receba o menor número, vale a pena eu começar a numerar pela esquerda, tá? Então, esse etil está na posição 3. O composto aqui de baixo, turma, aqui, ó, não tem muito o que fazer. A cadeia principal, de novo, é essa linha, tá? Uma linha que tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 carbonos. Então, eu tenho novamente o heptano. E eu tenho aqui, ó, as ramificações. E notem que, assim como o composto de cima, eu tenho 2 carbonos. A diferença é que no composto de cima eu tenho 2 carbonos numa sequência. Aqui, ó, eu tenho um carbono ligado à principal e eu tenho de novo um carbono ligado à principal, tá? Então, nesse caso aqui, são duas ramificações formadas por um único carbono, tá? Ramificação formada por um único carbono a gente chama de metil. Mas como são duas, a gente tem que usar o prefixo dimetil. Numeração da cadeia. Vale a pena eu numerar da esquerda para a direita. As duas ramificações estão ligadas ao carbono 3. Então, o nome do composto é 3,3-dimetilheptano. Pessoal, vamos definir então a cadeia principal desse composto aqui, ó. Essa aqui, então, é a nossa cadeia principal. É uma sequência de 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbonos. Podem tentar, não há outra sequência maior possível, tá? A maior que eu posso é com 6. Então, o nome da cadeia principal é X, simples ligação AN, hidrocarboneto O. Nós temos o hexano. Quem ficou de fora são as ramificações aqui. E a novidade nesse caso é que eu tenho duas ramificações diferentes. Eu tenho uma ramificação formada por um carbono, que é o metil, e eu tenho uma ramificação formada por 2 carbonos, que é o etil. O que eu faço se eu tenho duas ramificações diferentes? Tá? Numero a cadeia de maneira que eu tenha os menores números possíveis, isso não muda. Tá? E começar a numerar a cadeia pela esquerda é melhor porque uma fica na posição 2 e a outra na 3. Tá? Se eu numerasse pela direita, uma ficaria na 4 e outra na 5. Não. E na hora de colocar essas ramificações, eu vou colocar em ordem alfabética. Quem vem antes? Etil ou metil? O E vem antes do M, não vem? Então, a gente vai colocar aqui 3-etil, que é a posição dessa ramificação, 2-metil hexano. Tá? Então, eu vou colocar o nome das ramificações em ordem alfabética. E esse composto fechado aqui, pessoal? Lembra que quando eu falo de um composto fechado, a estrutura fechada é a parte linear do composto. Aquilo que está fora da estrutura fechada é a ramificação. Então, ó, a parte linear é uma cadeia de 6 carbonos fechada. Qual é o nome de uma cadeia de 6 carbonos fechada? É ciclo, 6 carbonos X, simples ligação AN, hidrocarboneto O, é o ciclo hexano. Essa ramificação de um carbono, a gente chama ela de metil. E, pessoal, não precisa indicar a posição. Por que eu não preciso indicar? Porque como a cadeia é fechada, qualquer lugar que eu colocasse o metil, obrigatoriamente seria o carbono 1.
tá? E como a cadeia fechada você não tem uma ponta que te obriga a começar a numerar, se eu coloco o metil aqui, está no carbono 1. Se eu, por exemplo, colocasse o metil aqui, ó, o que ia acontecer? Esse aqui seria o carbono 1. Tá? Na verdade, esse composto que eu acabei de desenhar, é eu simplesmente ficar rodando esse composto aqui, eu caio nele. Então, eu não preciso indicar a posição. E para finalizarmos, o último composto, nós temos uma cadeia principal de 4 carbonos. Cadeia principal de 4 carbonos, a gente usa but, simples ligação AN, hidrocarboneto O. A ramificação que ficou de fora é a ramificação metil, que está na posição 2, mas, entretanto, eu não preciso indicar a posição. Por que eu não preciso indicar a posição, pessoal? Ele, de fato, está na posição 2, correto? Tá? Eu não preciso indicar porque, se eu, por exemplo, trocasse essa ramificação, colocasse ela aqui, tá? Ela não estaria na posição 3, ela continuaria estando na posição 2, porque eu teria que numerar 1 e 2, tá? Então, ela estando nesse carbono ou nesse, está na mesma. E outra possibilidade seria, você poderia pensar, é de colocar essa ramificação aqui, né? Nesse carbono 1. E não pode. Lembra por que não pode? Se eu coloco uma ramificação no carbono da ponta, ela deixa de ser ramificação e ela vira cadeia principal. Ou seja, eu tenho 4 carbonos. Eu não posso colocar nas pontas, senão não é ramificação. Se eu colocar nesse, é posição 2. Se eu colocar nesse, também é posição 2. Então, não existe outra possibilidade. Tá? Como não existe outra possibilidade, eu não preciso falar que está na posição 2. Ao contrário, por exemplo, do que a gente fez aqui no caso do pentano. Tá? No caso do pentano, existia a possibilidade de estar na posição 2 e existia a possibilidade de estar na posição 3. E aqui, pessoal, nós temos um resumo das regras de cadeias ramificadas. Tá? Você vai indicar a posição da ou das ramificações, né? Pode ser mais de uma, se necessário. Então, quando não for necessário, você não precisa indicar, que é esse caso aqui, o caso do ciclo hexano, beleza? E sempre com os menores números possíveis. Você vai ter 2 opções de numerar, você sempre vai escolher a opção que te der o menor número. A insaturação, a dupla ou a tripla, ela tem prioridade para receber o menor número, que foi o caso que a gente discutiu aqui, ó. Tá? Por que nós fomos obrigados a começar a numerar da direita para a esquerda? Porque a dupla, ela tinha que receber o menor número, tá? A prioridade para o menor número é da dupla e não da ramificação, beleza? Caso haja ramificações diferentes, coloque-as em ordem alfabética. Esse caso aqui, ó, o etil veio antes do metil, porque o E vem antes do M. E caso uma ramificação apareça mais de uma vez, você usa prefixos para indicar a quantidade. Por exemplo, se eu tiver 2 ramificações metil, dimetil. Se eu tiver 3 ramificações metil, trimetil. 4, tetrametil. E assim por diante. Penta, hexa, beleza? Se eu tivesse, por exemplo, 2 ramificações etil, dietil. Certo? E aí, pessoal, fechamos a nossa aula, tá? Façam a lista de exercício, porque esse é um assunto que vocês precisam praticar bastante. Fechou, turma?